O Caibalion, capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato de que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinariamente aceito do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar-vos-á que a palavra tem significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último, referindo-se às distinções físicas entre coisas viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar esta distinção nas vossas mentes, porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética pretenderam identificar este sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente criar, produzir, gerar, etc. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas, ainda assim, várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação dos princípios de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria, como a ciência conhece por último, e que, formando as combinações, formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto por uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicados vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que se mostram que a formação do átomo é realmente devido ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim cria ou gera um átomo. Isso está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo e ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Agora, uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito da qualidade do que é chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são, em verdade, erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo que é real e forte,
comparado com o negativo, a irrealidade e fraqueza. Nada é ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente um polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico no lugar de negativo. Do polo catódico procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo saem estes maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos, que tornaram inúteis os velhos livros que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catódico, ou negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis de matéria, já é conhecida pela ciência. Assim, vedes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto, insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isto, sem mesmo tomarmos a consideração dos preceitos herméticos. E assim usaremos a palavra feminino no lugar do negativo, falando desse polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, que nós dizemos que são compostos de energia feminina. O corpúsculo feminino abandona o corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com o corpúsculo masculino, sendo incitado a isso por um impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um escritor costuma até empregar a frase: ele, a um dado tempo, procura a sua própria volição, uma união, etc. Estes, destacando esta união, formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une-se a um corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob a influência da energia masculina e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união de elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos. Mas, quando a união é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade da eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado de ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes da união ou combinações, se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. Tudo isso procede da ação do princípio do gênero no plano da energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente para o processo feminino e assim em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz ativa a obra criadora. E isto é assim em todos os planos. E ainda cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas de vida, os dois princípios são combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta-se
ambos os gêneros. Há sempre masculino na forma feminina e feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero, da produção e manifestação das diversas formas de energia, etc. Mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas, pela razão que a ciência não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostram que a ideia está no caminho reto, e poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declararam a opinião que, na formação dos cristais, foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E a cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Seria estabelecido na matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia precisam dissolver-se. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica e ela está rapidamente crescendo em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que podemos descobrir nos fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero em suas atividades. Estamos justificados vos fazendo crer que a ciência enfim deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, a afinidade química, os amores e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito conhecidos para necessitar de extensos comentários nossos. Mas consideramos alguma vez que todas estas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não vedes que estes fenômenos andam ao par com os dos corpúsculos ou elétrons? E ainda mais que isso, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, esta estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria do universo tendem para as outras, é simplesmente outra manifestação do princípio de gênero que opera na direção da atração da energia masculina para a feminina e vice-versa? Não poderemos dar-vos provas científicas disto agora, mas vamos examinar os fenômenos da luz nos ensinos herméticos sobre o assunto, e veremos se não teremos uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao texto, e vereis sempre em evidência o princípio de gênero. Permiti-nos agora passarmos à consideração da ação do princípio do plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação.